Bom dia! Tudo bem com você? Mais uma manhã e hoje iremos falar qual o propósito das leis que se encontra aqui em 1 Timóteo de 1 a 11 e estaremos esmiuçando a palavra conforme a direção do Espírito Santo. Lembre-se, curta, compartilha, encaminhe aí para as pessoas que você conhece. Em nome de Jesus, vamos aprender a palavra do Pai. Maravilhoso Deus, eis-me aqui diante da Tua presença, eu me rendo a Ti, Espírito Santo, em gratidão, em amor, em dependência daquilo que o Senhor tem para fazer através da minha vida, em mim e através de mim. Meu amigo Espírito Santo, eu louvo a Ti, eu bendigo a Ti e eu me rendo. Tudo o que eu falar seja da Tua vontade, enche-me, conforme a Tua palavra diz. Encherei a sua boca e você falará aquilo que é a revelação da minha palavra. Eis-me aqui para louvor do Teu nome. Usa-me a mim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tivemos aí uma noite deliciosa de chuva. Amanheceu o dia mais fresquinho hoje. Eu gosto do calor, mas eu amo o frio. Então, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus diz para darmos graças a Deus em tudo. E agora vamos aprender mais um pouquinho acerca do que o apóstolo Paulo diz sobre essa palavra que vai falar acerca da lei estabelecida, né? O propósito que o apóstolo Paulo estava ressaltando a necessidade da lei aqui para a igreja de, no caso, né, Timóteo aqui. Aqui diz que Paulo, por ordem do próprio Deus, né, que onde se encontrava ali a esperança, né, ali ele diz a carta a Timóteo, né, a Timóteo no sentido de escrever para ele, né? Então aqui ele diz: Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Daí ele vai falar que a bondade de Deus, a graça, a misericórdia esteja com ele, né? E ali ele continua ressaltando a importância dele continuar ministrando ali na província da Macedônia, na igreja de Éfeso, né? E ali ele ressalta algo muito importante, que aí entra então a explicação do apóstolo Paulo acerca da lei, né? E aqui ele diz assim, ó: diga a gente que está do lado, né, que deixe a lenda de lado e as longas listas de nomes de antepassados. Por quê? Porque essas coisas só iriam produzir ali discussões, né? Então aqui ele diz: existe aí cidadãos que estão ensinando falsas doutrinas e eles precisam parar com isso. Hoje, nos nossos dias, não é diferente. Vemos aí uma infinidade de religiões, mas a palavra de Deus, ela diz com clareza que somente pode ir ao Pai através do Filho Jesus. E aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através do Filho. Então, somente Jesus, que veio em carne, foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo, cresceu, desenvolveu seu ministério, cumpriu seu ministério, morreu na cruz e ressuscitou. Ele é o único que ressuscitou. Então, ele tem o poder sobre a vida e a morte. Ele, mesmo sendo Deus, se despojou ali da sua soberania para
se colocar no papel de homem para que houvesse a morte de cruz e o sangue dele fosse derramado por mim e por você. Então, essa é a verdadeira religião, né? No sentido de levar cada um de nós ao Pai. E aqui ele diz que estavam ensinando várias doutrinas falsas, né? E então ele falou para deixar esse tipo de lenda e essas longas listas aí de nome de antepassados que não tinha nada a ver, para que não gerasse discussões ali entre eles. E aí ele fala, elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido por meio da fé. Então, muitos caminharam vendo Jesus. Eu e você não vemos Jesus, né, nitidamente como uma pessoa, como muitos deles tiveram privilégio. Mas pela fé. E o que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, aqui fica nítido que o nosso relacionamento com o Pai é através da fé, né? E aí ele ressalta que a ordem dada, né, ali para Timóteo era que fosse dado um fim a essas falsas doutrinas ali, né, trazendo a verdade de Jesus. E ele diz, essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Então, aqui ele diz que os mestres, né, da lei de Deus, eles muitas das vezes, eles queriam ser esses mestres, mas eles não entendem, eles nem sabiam o que eles estavam falando, não tinha certeza de nada. Eles estavam sendo ali instrumentos de engano na mão do inimigo, para que pudesse enganar o povo, como tem hoje. Inúmeras religiões que falam em nome de Deus, mas de nada tem de Deus. E aqui ele estava dizendo que é importante lembrar o motivo pelo qual as leis foram estabelecidas. E aí ele fala, devemos lembrar que as leis são feitas para as pessoas, não são feitas para as pessoas corretas, mas para quem foi feito as leis. Qual era o propósito das leis? E aqui diz, as leis foram feitas para os marginais, criminosos, os ateus, os que praticavam o mal, para os que não respeitavam a Deus e nem a religião, para aquelas pessoas que matam seus pais, né? Para os assassinos, para os imorais, para os homossexuais, os sequestradores, os mentirosos, o que dão falso testemunho, e para os que fazem qualquer outra coisa que é contra o ensinamento da palavra. Porque o ensinamento, ele se encontra no Evangelho de Deus, está na Bíblia. E ele nos encarregou de anunciar a boa notícia que vem do Senhor Jesus, que vem de Deus, bendito e glorioso, santo. Então, é importante que você saiba que a lei não foi feita para você que quer caminhar corretamente diante da presença de Deus, mas a lei foi feita para as pessoas, todas as quais eu citei aqui. Todas essas características, né, de pessoas desse sentido, que são desde os marginais, desde os criminosos, desde aqueles que matavam o pai, né, os pais, ou até mesmo os pais, né, de alguma forma poderiam fazer isso com os filhos. A gente vê hoje notícias, né, pai mata filho, né, ou esses dias eu vi uma notícia terrível de uma mulher, assim, extremamente obesa, acho que ela tinha 150 quilos para mais, e ela deitou ali em cima do próprio filho, né, que foi pedir socorro. Era um filho que era adotado, e ele foi pedir socorro pro vizinho, que ela estava maltratando ele, ela deitou, sufocou o menino morreu sufocado, estrangulou os órgãos mole do filho, né, e a criança morreu. Então, né, a capacidade, então a lei foi feita para gente desse tipo,
né, sequestradores, homossexuais, imorais, mentirosos, que dão falso testemunho, assassinos, aquelas pessoas, né, que vão contra a palavra de Deus, os ateus, aqui está dizendo, né, nessa versão NTLH que eu tô lendo. Então é importante você saber que você que anda correto, que você que anda de acordo com a palavra de Deus, que você que anda de acordo com aquilo que é o ensinamento cristão, de acordo com a palavra que é gerada ali para a sua vida, que confronta, porque a palavra de Deus, ela sempre vai confrontar a minha carne, ela sempre vai confrontar o meu eu. Para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja, de fato, a renúncia do pecado, né? Porque a palavra de Deus, ela diz, vinde a mim como estás. Não importa qual seja a sua condição. Deus fala, vinde a mim como estás. E quando eu e você aceitamos Jesus, confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração, e caminhamos dentro desse propósito, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ele vai nos limpando, ele vai tirando tudo aquilo que era enraizado do mundo de pecados e ele vai nos mostrando o que precisamos renunciar por amor a ele, porque agora ele habita em nós, nós somos um templo que, né, vai ser purificado dia após dia através de renúncias daquilo que desagrada ao Pai, justamente para viver a excelência do que Ele tem para as nossas vidas. Então, se você era um mentiroso e você aceitou Jesus, Ele vai te santificar nessa área, Ele vai te capacitar, você lendo a palavra, você jejuando, você orando, você buscando a face dEle, buscando entender a palavra, caminhar ali dentro do que é a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra, e então haverá transformação dia após dia. Então é importante, né? Se você era um assassino, você aceitou Jesus, você não vai assassinar mais, né? Se você era um imoral, você não vai ser mais, porque você vai se santificar. Né? Se você de alguma forma fazia coisas que estão aqui na palavra de Deus, que é pecado e é incoerente com os ensinamentos dele, ele vai te santificar, porque a lei foi feita para parar essas pessoas. Tanto é que temos a lei, né, que rege o nosso mundo. A pessoa mata, ela vai presa. A pessoa estupra, ela vai presa. O ideal, né? A pessoa rouba, ela vai presa. Então, isso é uma lei que regimenta o mundo. Aquele que faz, né? Tanto é que todo o código de conduta aí da lei que rege o mundo foi tirado da Bíblia. De alguma forma, tá aqui dizendo não mate, então não pode matar. Se matar é tantos anos de cadeia, né? Então, de certa forma, para cada pecado há uma consequência. Mas Jesus veio para nos transformar. E a lei é justamente para essa pessoa. Porque, né, todo mundo não mata? Porque, né, quantas pessoas às vezes têm vontade de esganar alguém? Isso não acontece porque ela sabe que existe uma lei, que se ela descumprir o regimento daquela lei, ela vai presa, terão consequências. Então a lei é feita para parar cada um de nós, né? Então, se a lei fala para eu não roubar porque eu posso ser presa, eu não vou roubar. Né? Então existe aí, de alguma forma, uma lei que regimenta o nosso senso moral interno para não cometermos os absurdos, né? Do que muitas pessoas que andam fora da lei cometem e aí tem as suas consequências. Né? Então é importante você saber o propósito da lei, porque se você anda fazendo bem, se você anda conforme a palavra, se você anda como uma pessoa honesta, como uma pessoa de bem, né? Como uma pessoa que está caminhando dentro de um padrão de excelência, você não precisa temer a lei. Por quê? Porque a lei não vai te afetar, porque você está fazendo aquilo que é o correto. Então é importante você ter esse discernimento que a lei foi feita para parar as más pessoas, a má conduta de muitas pessoas. E então, parando isso, né, o mundo não vai ser um caos, apesar de tantas atrocidades que vêm acontecendo, né?
Mas Deus, ele está no controle de todas as coisas, e quando seguimos a sua palavra, quando seguimos aquilo que ele nos orienta, estamos debaixo de obediência, de temor, de amor, de cuidado para velar aquilo que carregamos, né? Que, de alguma forma, é a palavra de Deus enraizada em nosso coração. Isso Davi já dizia, né? Ele disse ali: guardei a tua palavra em meu coração para eu não pecar contra ti. Então é importante estudarmos a palavra, entendermos a palavra, caminharmos segundo a palavra. É fácil? Não, mas não é impossível, porque Jesus caminhará com você. O Espírito Santo estará ali te guiando em todo o tempo para você passar a ter uma conduta perfeita, para você passar a confiar nele através da fé, da palavra, e de que ele vai te capacitar dia após dia para você caminhar dentro desse padrão de excelência, de santificação e renúncia até a volta dele. Amém? E se você ainda não tem Jesus, eu gostaria que você fizesse uma oração comigo agora. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu Senhor e o meu Salvador. Entra na minha vida, muda a minha história, escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados e muda tudo aquilo que está incoerente com a tua palavra. Me santifica e me torna cada dia mais sensível à tua voz, obediente à tua voz, obediente à tua palavra, para que quando o Senhor voltar, eu esteja pronto e preparado para morar contigo no céu. Amém? E você que já conhece a Jesus, vamos fazer uma oração para que a gente continue buscando a santificação e a lei não tenha peso sobre nós no sentido de escolhermos caminhar fazendo bem, sem olhar a quem, buscando caminhar dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensina. Amém? Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por deixar a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar a tua palavra. Muito obrigada, Senhor, porque na tua palavra, no livro que foi escrito pelos teus escolhidos, inspirados pelo Espírito Santo, aqui consta como devemos caminhar para ter uma vida de santidade, uma vida transformada, obter os frutos do Espírito, e que o Senhor venha nos conduzir dia após dia, retirando tudo de nós, mas nos capacitando a viver dia após dia numa vida de santidade, santificação. Santidade é separar-se daquilo que desagrada ao Pai, do pecado. Então nos ajuda a nos santificarmos e renunciarmos o que precisa, para que a lei que foi estabelecida por ti, e é uma conduta moral que rege o planeta, não venha nos atingir. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo a ti, nos guia conforme a tua palavra e o teu querer. Assim te bendizemos e te glorificamos, te exaltamos em nome de Jesus. Amém e amém. Então Deus te abençoe, que você fique firmado em Jesus, que você possa estar caminhando de santidade a santidade. Amém? Muito obrigada a você, a César que entrou, Deus abençoe, e lembre-se, encaminhe essa palavra, vamos anunciar o Evangelho, porque Jesus está à porta, a qualquer momento ele voltará, e devemos estar preparados para a sua volta. Deus te abençoe, ele permitindo, amanhã estaremos aqui novamente. Tem o Pix, se você quiser abençoar meu ministério, fique à vontade, é semeandoparafrutificar@gmail.com, e Deus te abençoe e te ilumine até amanhã, se Ele permitir. Fiquem com Deus.